Aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre sinais e sintomas de doença renal crônica, um problema também conhecido como insuficiência renal, que nada mais é do que quando os nossos rins começam a falhar, quando eles começam a não funcionar da forma como deveriam. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui o meu feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que me assistem hoje, no dia 8 de março de 2024, 9h30 da manhã. Quero parabenizar todas as mulheres, não só do Brasil, como também do mundo inteiro, por esse dia. Sem vocês, nós não seríamos quem somos, nós não estaríamos aqui. Então as mulheres são as mães, as mulheres são as educadoras. Então eu deixo aqui o meu abraço e o meu beijo a todas as mulheres aqui do canal, nesse Dia Internacional da Mulher. Então, nesse rápido vídeo, eu vou te contar quais são sinais e sintomas de alerta de que o seu rim precisa de ajuda. E eu também vou te mostrar como você deve se proteger da doença renal, ou seja, como você deve proteger os seus rins da insuficiência, da doença renal crônica. E por que é importante a gente saber isso? Primeiro, porque a doença renal crônica ela é silenciosa. Então aí no mundo inteiro, são cerca de 800 milhões de pessoas com problemas renais. E boa parte dessas pessoas só descobre que tem algum problema renal quando já está na hemodiálise, quando já tem que substituir os rins porque eles não estão mais funcionando. Nos Estados Unidos, esse número é ainda maior. 1 a cada 7 pessoas tem doença renal. E aqui no Brasil, são cerca de 10 milhões de pacientes com algum grau de insuficiência. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre sinais e sintomas de doença renal, aquilo que você consegue enxergar ou aquilo que você consegue sentir que está errado com os seus rins. E na segunda parte, que é a mais importante, nós vamos falar sobre a prevenção. Então, quais são as medidas que você deve tomar para reduzir o seu risco de ter algum problema renal? Então, eu vou falar sobre hábitos, sobre alimentos que você deve preferir no seu dia a dia. Então, pessoal, já vai escrevendo aí no chat, nos comentários, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu adoro saber de onde as pessoas me assistem, de onde as pessoas acompanham aqui no canal. Então eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal do Nordeste falando, quando eu vejo o pessoal da região Sul, quando eu vejo o pessoal do Brasil, da África, do México, da Argentina, da Colômbia, de Portugal falando aqui no canal. É algo que é bastante gratificante para mim. E mais do que isso, pessoal, além de você comentar aí, me dizendo onde você está e também me falando se você tem algum problema renal, eu peço, por favor, que você curta esse vídeo. Porque quando você curte esse vídeo, a gente ajuda as pessoas que não têm acesso a hospitais, que não têm acesso a médicos, a terem acesso a essa informação, que sim, é de utilidade pública. As pessoas precisam saber quais são os sinais e sintomas de que o rim dela não está funcionando, porque uma vez ela sabendo, ela vai poder procurar ajuda se um dia isso acontecer com ela. Então, pessoal, por favor, eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe esse like para ajudar uma pessoa que você nem conhece a também cuidar dos rins dela, tá bom? Vamos lá! Quais são os 10 sinais de alerta de doença renal? Primeiro, coceira na pele, o prurido. Porque os rins, eles filtram as toxinas do nosso organismo. Então ele tem uma função de limpeza do nosso corpo. E quando o rim não está funcionando, essa função acaba sendo prejudicada. E aí os resíduos se acumulam no sangue e podem causar coceira, que geralmente é intensa e que parece que vem lá de dentro. É uma queixa bastante comum falar, doutor, parece que eu tenho uma coceira que vem lá de dentro. Nono sinal, na verdade é um sintoma, é a comida com gosto de metal. Então, mais uma vez, quando os rins não funcionam, eles não filtram o seu sangue corretamente e aí os resíduos começam a se acumular. E o acúmulo de ureia gera o que a gente chama de uremia e pode alterar o sabor dos alimentos e por esse motivo também pode causar falta de apetite. Oitavo sinal, porque é aquilo, sinal é tudo aquilo que a gente consegue medir ou ver ou sentir. No caso, o nosso oitavo sinal é mau hálito. Então nós conseguimos
sentir pelos nossos sentidos, pelos sentidos de outra pessoa, nós conseguimos sentir o mau hálito, também causado por essa uremia. Então, um hálito com cheiro de peixe, um hálito com cheiro de urina, ok? De amônia. Então, como eu ia dizendo, os sintomas são aquilo que você sente, né? Então, dor de cabeça é um sintoma, enjoo é um sintoma, dor no peito é um sintoma, as dores, de modo geral, são sintomas. Cansaço é um sintoma, fraqueza é um sintoma. Então, são coisas que nós não conseguimos ver ou medir. Agora, o sinal a gente consegue ver e medir. O que é um sinal? A febre é um sinal, né? Uma mancha na pele é um sinal. O aumento, a aceleração do ritmo cardíaco, né? Uma palpitação, isso pode ser um sinal. Então essa é a diferença entre sinal e sintoma. O nosso sétimo sinal, um outro sinal aqui, que a gente consegue ver, é o inchaço nos pés, nas pernas e no rosto, porque os rins, eles controlam o balanço de sais minerais e também de eletrólitos e de líquido no nosso corpo. Então, quando há um excesso de líquido, um excesso de fluido no nosso sangue, eles são excretados pela urina. E aí, se você bebe água demais, os rins vão jogar esse excesso de água fora. Só que, quando o seu rim está fraco, quando o seu rim está falhando, quando o seu rim está doente, ele não consegue mais remover o excesso de líquido. E aí o que acontece com esse líquido? Esse líquido se acumula no corpo, formando um inchaço, que a gente chama tecnicamente de edema. E aí tem que prestar atenção porque o inchaço ele não é observado apenas na doença renal. Então ele pode ser observado na doença cardíaca. Então se a pessoa tem algum problema cardiovascular, ela também pode ter ela também pode apresentar um inchaço, o edema, mas na doença renal, esse inchaço costuma ser mais no rosto, além de nas pernas, costuma ser no rosto, nos braços, enquanto no inchaço, no edema de origem cardíaca, ele costuma ser mais nos membros inferiores, nas pernas, tá bom? Nosso sexto sintoma é a fadiga. E por que isso acontece? Porque o rim, além de filtrar o nosso sangue, ele também é fundamental para produzir as células do nosso sangue. Então, os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina. E essa eritropoetina é responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos do nosso sangue. Glóbulos vermelhos esses que transportam oxigênio, que transportam nutrientes para as diversas partes do nosso corpo. E aí, quando o nosso rim está morrendo, quando o nosso rim está falhando, ele não produz eritropoetina. E aí, sem eritropoetina, a sua medula óssea não vai ter o estímulo para produzir as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, e aí você vai ter anemia. E a anemia vai te dar cansaço, fadiga, fraqueza, e os seus músculos e o seu cérebro vão começar a se cansar rapidamente, porque não vai chegar oxigênio, não vai chegar nutrientes para eles. E aí eles vão ficar cansados, fracos, ok? Nosso quinto sintoma é a falta de ar. E essa falta de ar acontece por dois motivos. O primeiro motivo é pelo excesso de líquidos acumulados no corpo, exigindo um maior trabalho por parte do coração, e esse líquido que pode se acumular no pulmão também, gerando essa falta de ar. E o segundo motivo é a anemia por conta da falta da eritropoetina. Uma manifestação bastante comum é uma pessoa que não consegue dormir à noite, porque ela fica sem ar, ou ela perde o fôlego rapidamente ao caminhar. Ela pode ter sensação de afogamento, de tontura, de fraqueza. Então tudo isso aí pode ser relacionado à falta de ar. A pessoa que diz, está com falta de ar? Não, mas eu ando um pouquinho, fico muito cansado, subo um lance de escada, fico muito cansado. Isso aí é dispneia, isso aí é falta de ar, tá bom? Nosso quarto sintoma é sentir frio, mesmo estando calor. Então os pacientes com doença renal crônica costumam sentir muito mais frio, tendo inclusive calafrios, quando outras pessoas não sentem nada. E isso também é por conta da possível anemia associada à doença renal crônica. Terceiro sintoma é a dificuldade de pensar claramente. Então, a primeira causa é por conta do acúmulo de toxinas no sangue, porque o rim não consegue filtrar e aí esses resíduos se acumulam e essas toxinas acabam não deixando o cérebro funcionar corretamente.
E a segunda causa é justamente a anemia, já que o cérebro não recebe o oxigênio de maneira adequada e isso pode acabar dificultando também a concentração, pode acabar gerando problemas de concentração na pessoa. O segundo sinal e sintoma, né? São náuseas, sintoma, e vômitos, sinal. As toxinas se acumulam no corpo e esse grave acúmulo de resíduos acaba gerando vômitos. E o primeiro sinal, pessoal, que é bastante comum também, talvez seja o mais comum, talvez seja um dos primeiros que a pessoa vai perceber. Eu vou te falar já já, mas antes eu peço que você, caso ainda não esteja inscrito no canal, que você faça isso agora. Por quê? Vou ser egoísta aqui, né? Por que eu quero que você se inscreva? Eu quero que você se inscreva porque eu quero chegar a 1 milhão de seguidores. Mas o que você vai ganhar em troca disso? Você vai ganhar informação, você vai ganhar saúde, você vai ganhar um médico aqui, amigo teu, que vai estar aqui para te ajudar em algum momento que você precisar, que vai responder as suas dúvidas aqui nas lives, tá bom? Que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, a ter mais energia, mais disposição, mais saúde. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho preto de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João. Não se esqueça também de ativar o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Então, pessoal, nosso primeiro sintoma aqui hoje são as mudanças na urina. Então, os rins, eles fabricam urina e quando ele falha, quando ele para de funcionar corretamente, isso também pode mudar. Então, a pessoa pode urinar com mais frequência, a urina pode ficar muito clara, ela pode urinar muito pouco, 2, 3 gotinhas, ela pode simplesmente parar de urinar, ela pode levantar à noite para urinar várias vezes, isso também pode ser algum problema de coração, algum problema de próstata, alguma infecção urinária. A espuma pode ficar, a urina pode ficar espumando, pode ficar espumosa, o que indica proteinúria, né, a presença de proteínas na urina, que significa que o seu rim está falhando ao filtrar essas proteínas, e isso mostra que ele não está funcionando bem. Uma urina mais escura que o normal, podendo conter sangue, então tudo isso aí também pode indicar doença renal crônica. Avisos, pessoal, você não precisa ter todos os sinais e sintomas para desconfiar de doença renal. O vídeo ainda não acabou, essa é a primeira parte, tem a segunda parte ainda, onde eu vou te mostrar como se proteger da doença renal, que é a parte mais importante. Então vamos lá, não precisa ter todos os sintomas para desconfiar da doença. Se você tiver ali 2, 3, 4 desses 10 sinais e sintomas que eu falei, você deve buscar um médico. E quanto antes você iniciar o tratamento, ou seja, o quanto antes você diagnosticar e começar a tratar o problema, menores são as chances do problema evoluir para algo grave que exija diálise, como o Faustão estava fazendo, ou que exija transplante renal, como o Faustão também fez. Tá bom, pessoal? Então tem que ficar bastante atento nesses sinais e sintomas. Vamos para a nossa segunda parte. Como se proteger da insuficiência renal? Como blindar os seus rins? Como se prevenir da insuficiência renal? O que faz mal para os seus rins que deve ser evitado? Primeiro, pessoal, anti-inflamatório não esteroidal, diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, que mais? Nimesulida, naproxeno. Todos esses medicamentos causam lesão renal aguda e podem causar lesão renal crônica. E eles são comprados sem receita. E quem tem dor crônica usa direto, usa todo dia. Esses medicamentos não devem ser utilizados por mais de 3 dias seguidos sem a recomendação do médico. Entendeu? Anti-inflamatório não pode usar toda hora. Anti-inflamatório são 3 dias e acabou. Se você usar mais do que isso, você vai prejudicar os seus rins. Eu já vi gente perdendo rim, eu já vi gente na fila de transplante renal porque fazia o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios. Então, cuidado! Não tome esse medicamento com frequência. Não utilize anti-inflamatório todos os dias, ok? Se você sente dor, busque alternativas mais naturais. Existem várias, tá bom? A cannabis medicinal é uma. Se você sente dores crônicas, não utilize anti-inflamatório como esses que eu citei todos os dias,
Combinado? Segunda dica, evita o abuso do sal. O sal sobrecarrega o rim, o sódio em excesso faz os rins reterem mais água, isso vai aumentar a sua pressão arterial, a pressão alta vai prejudicar os filtros dos rins. Então, pessoal, não é para encher a comida de sal, não é para comer alimentos ultraprocessados ricos em sódio. Lembre-se do seu compromisso com os seus rins antes de botar aquela quantidade imensa de sal na comida sem mesmo provar, né? Eu vejo a pessoa no costume ali, no hábito, ela chega a comida, tá no restaurante, chega a comida dela, ela já bota o sal. Ela nem provou a comida para ver se tem sal suficiente, mas ela já adiciona ainda mais sal. Então, olha, abusa das ervas, do tempero, do alho, da cebola, da pimenta, do cominho, do orégano, do alecrim, tudo isso aí para substituir o sal e não vai prejudicar o seu rim, tá bom? Terceiro ponto, evite excesso de açúcar. Por quê? Isso vai gerar retenção de líquidos, a insulina secretada pelo pâncreas vai estimular o rim a reter água e sal. Ou seja, se você come muito açúcar, dá um pico glicêmico, o que vai acontecer com a insulina? Vai aumentar também. Esse aumento da insulina vai estimular o seu rim a reter água, vai estimular o seu rim a reter sal. Além disso, o que vai acontecer? O açúcar gera obesidade, o açúcar gera diabetes. Isso também causa doença renal crônica, tá bom? Quarta dica, fuja dos alimentos ultraprocessados. Refrigerante, rico em ácido fosfórico, que vai enfraquecer seus ossos e aumentar o risco de doença renal crônica. Alimentos ricos em sódio, açúcar, gorduras saturadas, evite. Alimentos ricos em corantes, conservantes, evite, porque eles têm o potencial de desregular os hormônios. Então, coma comida de verdade, frutas, vegetais, ricos em fibras, ricos em antioxidantes. Use grãos integrais, opte sempre pelo pão integral, pelo arroz integral, pelo macarrão integral. Proteínas magras, nada de embutido, salame, calabresa, linguiça, salsicha, não faça isso. Come um ovinho, come um peixe, come um franguinho, come um corte magro de boi, de porco, de cabrito, mas não coma alimentos ultraprocessados. Opte pelos peixes ricos em ômega 3, sardinha, salmão, atum, anchova, tá? E também o azeite de oliva é uma excelente opção aí para a sua saúde como um todo. Mais uma dica, faça atividade física, tá bom? O sedentarismo, ele faz mal para os rins. Então, quando você faz atividade física, isso vai melhorar o controle da sua pressão arterial, que aqui no Brasil é a principal causa de doença renal crônica. A atividade física vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. A principal causa no mundo de doença renal crônica é o diabetes. O que é o diabetes? Resistência à insulina, tá bom? A atividade física vai reduzir o seu risco de obesidade, vai melhorar a sua circulação, reduzir a inflamação, melhorar o fluxo urinário. E pessoal, quem não faz atividade física, quem é sedentário, tem maior risco de doença renal. E o último ponto aqui, que é muito importante para você se proteger da doença renal, que é hidratação, pessoal. Tem que beber água. Os seus rins precisam de água para funcionar bem. Eu vejo gente falando assim, não, eu não vou beber água porque eu não quero fazer o meu rim trabalhar. O seu rim não para de trabalhar nunca. E ele trabalha melhor quando tem água. Então não é porque você vai deixar de beber água que o teu rim vai parar de trabalhar. Não, porque o seu sangue vai continuar passando pelo seu rim de forma ininterrupta. Então, você não pode deixar de beber água. A desidratação pode causar lesão renal aguda. A desidratação pode causar uma rabdomiólise. Você tem que beber água. Quanto de água você deve beber? 30 ml de quilo por peso, se você não tiver alguma restrição ao consumo de líquidos. Quais são as principais restrições? Doença renal crônica grave. Quando a pessoa, o rim dela não consegue mais funcionar, não filtra mais, não excreta mais o líquido, o que acontece? A pessoa acumula o líquido. E aí toda a água que ela bebe, o que tem que fazer? Vai ter que ser tirada na hemodiálise. Então essa pessoa não pode beber 30 ml de água por quilo de peso. Mesma coisa com quem tem insuficiência cardíaca congestiva grave.
Coração fraco, grave. Doença do coração grande, grave. Também não pode consumir água nessa quantidade, ok? Como que você vai saber se você está hidratado? Pela cor da sua urina. A gente falou da urina ontem. Como que é? Você vai ver se a sua urina está muito amarela, está escura. Se ela estiver escura, se ela estiver amarela, o que significa? Que tem muito urocromo nela, tem muito pigmento nela, porque ela está muito concentrada, tem muito líquido, aliás, tem pouco líquido e muito soluto, e aí ela fica escura. Então, se a sua urina estiver muito amarela, se a sua urina estiver marrom, se a sua urina estiver escura, isso provavelmente é porque você não está bebendo a quantidade adequada de água e você precisa beber mais água. A cor normal do xixi é um amarelo bem clarinho, quase transparente, tá bom? Pessoal, essas foram sinais e sintomas de doença renal, dicas para não ter doença renal, e você viu aqui, pelo que a gente conversou, que o seu estilo de vida, que as suas escolhas no dia a dia são extremamente relevantes para a saúde dos seus rins. O que a gente falou aqui? O que causa doença renal? Pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, e tudo isso está diretamente relacionado às escolhas que você faz no dia a dia. Está relacionado à sua alimentação, ao seu peso, se você fuma ou não, se você bebe ou não, se você faz atividade física ou não. Então, o melhor remédio para você proteger os seus rins da doença renal crônica é o estilo de vida saudável. Comer bem, manter um peso saudável, dormir bem, controlar a ansiedade, gerenciar o seu estresse, não beber, não fumar, fazer atividade física, tudo isso será extremamente relevante para a saúde dos seus rins. E eu te ensino como você tem esse estilo de vida, como você pode colocar esse estilo de vida em prática, que além de ajudar os seus rins, vai te ajudar também a controlar a pressão, diabetes, colesterol, ansiedade, insônia, tudo isso sem remédio, sem exame e sem médico, tá bom? Então, as informações desse livro, O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar de 100 Anos, um livro da minha autoria, as informações contidas neles têm o potencial de transformar a sua vida para melhor e fazer você ter mais energia, mais disposição, dormir melhor, comer melhor, usar menos remédio para pressão, usar menos remédio para diabetes. Tudo isso é possível se você colocar as orientações em prática. Então, olha, faz o seguinte, clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é atualmente a única versão disponível. Então, quando você clica aí, ou no link dos comentários, fixado nos comentários, ou no primeiro link da descrição, você vai ter acesso a um desconto de mais de R$ 40 no livro, porque o livro custa R$ 70 o preço cheio. Mas, como você é inscrito aqui no canal, você tem um desconto e leva esse livro por apenas R$ 29,90. Doutor João, tenho medo de comprar o livro, ser ruim, não gostar e ter jogado meu dinheiro fora. E aí, o que o senhor me diz? Eu te digo que você não precisa se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Então você tem uma garantia incondicional de satisfação. Se você ler o livro e achar que ele não serve para você ou não ter gostado dele, basta você entrar em contato com a gente que a gente vai processar o seu reembolso sem perguntas, sem burocracia e sem enrolação, ok? Então, ó, quer uma vida melhor? Quer mais saúde, mais energia, mais disposição? Quer se livrar dos remédios? Quer dormir melhor? Quer comer melhor? Clica aí agora, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. E dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10, o que você achou desse vídeo, onde nós falamos sobre sinais e sintomas de doença renal crônica e falamos também sobre formas de se prevenir desse problema tão comum e tão grave que tira a qualidade de vida de tantas pessoas. Vamos ver quem está aqui no nosso chat com a gente. Já vai deixando a sua nota de 0 a 10, vai deixando sua opinião, deixa sua pergunta, deixa sua sugestão, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo caso você ainda não tenha curtido, tá bom? E vamos aqui para o nosso chat, que eu já vi que tem muita gente aqui, nossas inscritas assíduas, que nunca nos abandonam, como a nossa querida Deise Maria Barro, sempre com a gente aqui, como a Vanderleia de Ouro Preto, como a Marilu Machado. Um grande abraço para o Carlos Eduardo Covre, para o Jonas de Souza, para a Eunice Maria da Silva, de Campo Formoso, na Bahia,
para Ticiane Rodrigues, da Paraíba, para Eva Maria Amaral dos Passos, para minha querida Borboleta Azul, para Maria Rosa de Boston, Massachusetts, Estados Unidos da América, para Rose Claire, do Vale do Paraíba, Caçapava, São Paulo. Um abraço para o Brasil-Japão Arte Moderna 2021, para a Luciana Oliveira e para a Lucélia de Minas Gerais. A Ticiane Rodrigues está falando aqui, tive infecção urinária de repetição e o médico me alertou sobre tomar água porque eu não gosto. Exatamente, o médico agiu corretamente. Se você tem infecção urinária de repetição, muitas vezes isso pode ser por conta de falta de água. Então, olha, pessoal, tem que beber água. 30 ml por quilo de peso por dia. Então, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 30. Eu tenho 50 quilos, doutor. Quanto que é 50 vezes 30? 1.500. Ah, o que é esse número 1.500? 1,5 litro, 1.500 ml, tá bom? Ah, doutor, eu tenho 80 quilos. Quanto que eu vou tomar? 80 vezes 30, 2.400. Ah, o que é esse 2.400? 2,4 litros. 2.400 mililitros. Não tem dificuldade, pessoal. Olha lá, hein? Vou puxar a orelha da galera que não tá bebendo água. Um abraço para Maria Raimunda Soares, para Luciana Oliveira, para Berenice Coelho de Araguari, Minas Gerais, para a Marici Barros de Curitiba, para Luciana Oliveira de Corvelo, para o Arlindo Zeferino Manice. Boa tarde, doutor João. Falo da África do Sul. Olha que legal. Um abraço aí a todos os africanos que me assistem. Eu sei que nós temos um grande público em Angola, em Moçambique, que são países de língua portuguesa. Eu sei que tem a galera aqui também de Cabo Verde, que não perde os nossos vídeos. Então, ó, um beijo para todos aí do continente africano que ainda não conheço. Mas em breve farei minha estreia aí nessa terra maravilhosa, que eu tenho certeza que é maravilhosa. Um abraço para Leilane Sampaio de Aracaju, a terra do melhor caranguejo do Brasil. Ponto. E também um abraço para Zilda Vieira de São Paulo, para Regiane Pereira de Ilhéus, para Vera Grego de Juiz de Fora, para Graça Alves de Brito da Bahia, para Ruth Felício de São Paulo, para Maria Rosa, que eu já mandei, que está lá em Boston, para Marli Alves, para o Cláudio Roberto e também para o Domingos Rocha. Um abraço para minha querida Sueli Jorge, para Júlia e Lorena e Enzo e Rafael de São José do Rio Preto, para Eliette Ribeiro, para o meu querido Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo, e que se você ainda não compartilhou, manda esse vídeo para alguém que você ama, para alguém que você tem carinho, para alguém que você queira bem, para essa pessoa cuidar do rim, principalmente se essa pessoa tiver pressão alta e diabetes, que são as principais causas de doença renal. Um abraço para Vanusa Alves Neves, para Luciene Lopes, de Porto Ferreira, São Paulo, para Maria Conceição Silva, de Bauru, para Graça Marido, Terezinha Paieiro, de Miguelópolis, São Paulo, para Tereza Santos, Iraci Jesus, de Santana Messias, para Madalena Inácio de Maceió, para a Márcia Maria de Recife, Simone Alves Macedo da Silva. Bom dia, doutor. Eu tenho muita perda de água no corpo. Como repor a perda? Simone, se você perde água, como que você vai repor essa água? Bebendo água. Olha, bebe água. Se não tiver a contraindicação, quanto de água? 30 ml por quilo de peso, ok? Um abraço para Nésia Helena Nunes, de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. A Borboleta Azul sugerindo aqui que eu faça uma live sobre lúpus cutâneo. Vou colocar aqui na lista. Obrigado pela sugestão, Borboleta. Um abraço para Aparecida Maria, para Maria Vitorino, para o Sam Tyson, para o Antônio Carlos, para a Sherla Emanuela, para o João Vitor Silva, que está falando aqui que é novato, mas gosta muito de assistir as lives. João Vitor Silva, ou quem quer que esteja no perfil do João Vitor Silva, se inscreve aqui no canal. Seja bem-vindo ao canal do Dr. João, tenho certeza que você vai gostar muito. Um abraço para Crochê da Maísa Reis, para Graça Alves de Brito, Ivone Cardoso, Rogério Moreira, David Cassuli ou Davi Cassuli, para Ivone Cardoso, lá de 1º de Maio, no Paraná. Um abraço para o João Paulo Acaiaba,
Meu nome é João Paulo, moro em Sorocaba, fiz hemodiálise por 7 anos e hoje sou transplantado do rim e do pâncreas há 3 anos. João Paulo, meu amigo, espero que esteja tudo certo aí contigo, espero que o enxerto, que o transplante esteja tudo bem. E ó, se cuidem, meu amigo, essas dicas também valem para você. Você como transplantado renal, você é considerado um doente renal crônico também, por mais que a sua função renal esteja ok, beleza? Um abraço para Maria Inês Simão Felgas, para o Tenente Eduardo. Bom dia, fiz exame e deu uma pequena dilatação pielocalicial. O que significa isso? Sinto dores do lado direito inferior. Bom, significa que na sua região pielocalicial há uma dilatação, ela está um pouco maior do que ela deveria. Pode ser a origem das dores, tá bom? Tem que investigar o que pode ter causado essa dilatação. Será que foi uma infecção? Será que foi alguma alteração estrutural? Será que é algo que você nasceu com isso? Então, tem que investigar se essa dor aí realmente é uma dor renal, ok? Um abraço para a Graça Gomes, para a Solange, para a Marli Vitor da Silva, para o Antônio Carlos, para a Claudineia Gonçalves da Silva. E a Márcia Maria está falando, verdade, o livro é ótimo. Estou amando, parabéns, doutor João, recomendo, pessoal. Ó, olha a mensagem da Márcia Maria aí, lá do Recife, falando que comprou o livro, que está gostando do livro. Então, se você ainda não leu, pessoal, tá perdendo tempo. Clica aí no primeiro link da descrição, clica aí no link fixado nos comentários, adquira o seu livro, tá bom? Um abraço para Joaquina Ferreira. Grande abraço, Joaquina. E também para o Carlos Sergino. Obrigado pelo carinho. Um abraço para o Francisco Moura. Por favor, trazer sempre mais suas informações de saúde. Agradeço, nota 10. Valeu, Francisco. Pessoal, olha, essa live acabou, mas eu separei 2 outras lives para você continuar cuidando da sua saúde, tá bom? Quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Mais uma vez, reforçar o meu parabéns a todas as mulheres, não só do Brasil, né? A todas as mulheres que me assistem aqui e as que não assistem também. Eu sei das dificuldades que muitas mulheres passam. O mundo muitas vezes é mais cruel, digamos assim, com as mulheres. Então eu desejo força e dou aqui todo o meu apoio que vocês precisarem de mim. Nós estamos juntos, tá bom? Um grande abraço aí para a Sônia Dulcineia de Carvalho e também para a Rosicler, respondendo a pergunta dela aqui. Eu fiz exame creatinina, resultado normal. Fiz exame de urina, acusou corpos cetônicos. Tenho sentido muito cansaço, falta de ar ao caminhar e fazer algum esforço e dor nas minhas costelas. Rosicler, tem que ver como é que estão o restante dos exames, né? A ureia e a creatinina estão normais, mas talvez outras variáveis não estejam. Então a gente teria que ver aí os seus exames e as suas queixas como um todo para a gente poder chegar num diagnóstico, tá bom? Bom, voltando, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Um feliz Dia das Mulheres para todas, mas não que se vá. Continue aqui comigo, porque eu separei esses 2 vídeos para você. Primeiro esse daqui, sobre sinais e sintomas de fígado doente, e este daqui, sobre sinais e sintomas de coração doente. Então, olha, continue aqui, assista os vídeos, um beijo e até amanhã. Fui, pessoal! Um abraço!